Você sabe ensinar pela Bíblia acerca da natureza humana e divina do Senhor Jesus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição dos adultos, de número 7, que tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Então nós vamos aprender aqui que no âmbito espiritual ele é divino, mas no âmbito humano ele foi 100% um homem. Então a natureza espiritual é uma só. Não existe duas naturezas espirituais. Nós estamos falando aqui de duas naturezas espirituais. Não. Só existe um Deus. A natureza fala de essência. Só existe uma essência, uma homoousia. Porém, esse Deus encarnou. E aí aparece a natureza humana. Então, quando se fala de duas naturezas, estamos falando da natureza espiritual e da natureza humana. Nós não estamos falando de duas essências, de dois deuses, até porque não existe dois deuses, só existe um Deus, né? E o nosso Deus subsiste eternamente sendo três pessoas. Quando fala de pessoa, fala de função, fala de atividade, de ministério. O ministério de Jeová no Antigo Testamento, as primeiras 5 dispensações, o ministério do Verbo vivo. E Paulo diz que agora nós estamos no ministério do Espírito. Então, pessoas fala dessa particularidade de ações, de funções, de ministérios. São três pessoas, mas a essência é uma só. E quando falamos de duas naturezas, natureza divina e espiritual e natureza humana. Por quê? Porque o Verbo vivo, divino, encarnou. Nós vamos aprender aqui lições importantíssimas acerca das naturezas humana e divina do Senhor Jesus. Se você já gostou dessa introdução, nos ajude com o seu like positivo nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Quem se inscreve no canal nos ajuda a fazer missões. Nós temos projetos na obra missionária. Temos uma família que sustentamos no campo missionário do Paraguai e crianças que estamos ajudando a sustentar na África. Então, diferente de muitos canais que existem por aí, a gente não sabe o que faz com os recursos, nós canalizamos na obra missionária. Então, se você se inscreve no canal, além de receber os nossos estudos, você também nos ajuda diretamente na obra missionária. Nós temos aqui um aviso rápido. Atenção, irmãos, em março nós iremos fazer uma formatura online dos irmãos que se formaram em bacharel em teologia. Então, você que está estudando, termina aí, viu? Março está chegando, já estamos em fevereiro. Iremos fazer uma formatura online. Nós iremos fazer um grupo no WhatsApp dos formandos, bacharel livre em teologia, e iremos fazer a formatura com essa cerimônia maravilhosa. E eu vou entrar em contato com os irmãos, vai ter orador de turma, nós vamos fazer uma foto, os irmãos vão mandar foto, e aí nós vamos fazer a aula, vai ficar gravada, poderá ser assistida pelo YouTube, você vai poder compartilhar com os parentes para ver a formatura e você recebendo a outorga de bacharel livre em teologia. Então, faça o bacharel. Pastor, eu quero conhecer a Catflix. O link está na descrição desse vídeo e ali você vai ver um banner, a Catflix. Clique em cima, você preenche o cadastro simples, põe teu nome, e-mail e telefone e você vai entrar dentro da Catflix gratuitamente para conhecer todos os cursos que tem dentro da Catflix. Então, a partir de março também, nós vamos ter uma aula ao vivo para todos os assinantes da Catflix. Uma aula ao vivo com o pastor Rodrigo, todo mês, para a gente ter aprofundamento teológico de todos os conteúdos que tem dentro da Catflix. Vamos fazer um grupo no WhatsApp só dos assinantes da Catflix para aprofundamento teológico. Então, não percam. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Maria José. Ela disse: fiquei muito feliz com a notícia que haverá uma aula por mês dentro da Catflix, ao vivo, com o pastor Rodrigo. Irmã Maria José, Deus abençoe, louvamos a Deus pela sua vida. E também a irmã Joselina Gomes. Ela disse que a escola bíblica dominical é a melhor escola do mundo. E por que, irmãos? Eu quero mencionar aqui a irmã Joselina Gomes. Eu mencionei a aula passada, eu estou pedindo aqui o apoio de todos os irmãos, não me interprete mal, não é por interesse pessoal, mas irmãos, já notou que as pessoas ficam falando por aí que EBD é uma coisa simples, não tem importância,
E na internet você vê aí vários canais de tantos outros conteúdos que não edifiquem em nada. E todos eles você vê ali mais de 1 milhão de inscritos no canal. E você olha os canais de EBD na internet, poucos irmãos se inscrevem. Eu estou convidando o povo de Deus para a gente mudar essa realidade na internet, para que a gente possa dar um testemunho aos olhos do mundo, que a escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus é relevante sim, mas para isso nós temos que mostrar na prática, irmãos. As pessoas olham, passam pelos canais de ensino da palavra de Deus. Não, se fosse importante, tinha muita gente inscrito. E o nosso povo não se inscreve. O nosso povo não mostra a força que nós temos se unindo para divulgar as coisas de Deus. Então eu estou pedindo a gentileza dos irmãos. É uma campanha, atenda esse clamor do Espírito Santo, não é por interesse pessoal, mas vamos mostrar ao mundo que as coisas de Deus têm relevância, sim senhor, sim senhora. Então se inscreva no canal, para que as pessoas possam olhar, poxa, um canal de EBD com 1 milhão de inscritos, eu acho que eu vou dar uma olhadinha, é sinal que isso aí é importante. Sabia que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando eles passam por um canal, a primeira coisa que eles olham, deixa eu ver quantos inscritos tem. Se tiver pouca coisa, é sinal de que não tem importância. Se tiver pouco inscrito, não tem muita importância. Agora as pessoas olham, irmãos, o ser humano é levado por isso. Opa, 1 milhão de inscritos, deve ter coisa boa aí. E acesso. Então nós vamos mostrar a força que a EBD tem. Você que está me ouvindo agora, você está assistindo, não é para mim, não é por mim. Se inscreva no canal para que a gente possa mostrar a força que o povo de Deus tem na internet. Ah, pastor, é verdade, ainda não me inscrevi. Por favor, coopere nessa obra. Se inscreva, pois isso é muito relevante. Vamos fazer a nossa oração, irmãos? Então, parabéns à irmã Joselina que disse, a EBD é sim a melhor escola do mundo. Com certeza ela deve estar inscrita no nosso canal para apoiar essa divulgação das coisas de Deus na internet. No final desta lição, temos a nossa oração para curas divinas. Você que deseja receber uma cura, fique comigo até o final. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estar na tua presença e aprender mais da tua palavra. Venha abençoar todos os teus filhos que estão conosco nesta aula e que o teu nome seja glorificado. Venha nos dar sabedoria para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando também, irmãos, a partir de março haverá um reajuste na assinatura da Catflix. Então você que já é assinante, entre em contato conosco, pastor, eu quero renovar. Então você que já é assinante e quer renovar, não vai pagar pelo reajuste, ok? Pastor, eu quero assinar antes de março. Assina antes de março e você vai assinar sem o reajuste. Pastor, e por que vai ter reajuste? Porque nós iremos colocar mais conteúdos na Catflix e uma aula ao vivo todo mês. Então nós somos obrigados a reajustar este valor. Mas quem é assinante, renove e você não vai pagar pelo reajuste, ok? Vamos lá, papel e caneta na mão. Pastor Rodrigo, eu não consigo ouvir a aula assim, escrevendo, anotando e tal, então, mas eu sou professor e quero dar aula com essas informações. Outro dia alguém perguntou, é possível? Será que eu posso usar os materiais do pastor Rodrigo para dar a minha aula? Irmãos, os materiais são feitos para isso, para que você tenha um subsídio para levar na aula. Então baixa os slides e você vai ter justamente a explicação de cada tópico para passar para os alunos com recurso visual e tudo. Vamos lá. Texto áureo, Romanos 9,5, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Leitura bíblica em classe, Romanos 1, 1 ao 4, Filipenses 2, 5 ao 11. Objetivos da lição: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. Identificar o perigo dessas heresias hoje. Irmãos, tem aqui algumas partes da lição que elas são históricas, para que você tenha o conhecimento dessas teorias e entenda que isso existe no mundo, em várias regiões. Nós não vemos muito isso de forma popular no Brasil, essas heresias, esse histórico de segmentos no mundo que pensam dessa forma que você vai aprender hoje, mas é importante que você saiba que existe. Então, tem um momento aqui na lição que é um momento histórico, viu? Só para que você aprenda e saiba identificar e saiba que existem esses movimentos. Identificar o perigo dessas heresias hoje. Questionário: cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo
em uma só pessoa. Qual o pensamento nestoriano sobre as duas naturezas de Cristo? O que ensina o monofisismo de Eutico? O monofisismo de Eutico, esse Eutico aqui não é aquele Eutico que caiu da janela lá quando Paulo orou por ele. Quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofismo de Eutico? Mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, lá em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 551. Hoje, um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Lembrando, irmãos, que eu trago mais informações e alguns comentários desses concílios no meu livro, que está na Catflix, para você baixar gratuitamente na primeira sessão. Então você clica no link da descrição desse vídeo, vai no banner da Catflix, preenche ali o formulário, 3 informações, nome, e-mail e telefone, e você vai receber no teu WhatsApp o acesso para entrar dentro da Catflix. E na primeira sessão, no final dessa sessão, tu vai rolando assim as páginas, você vai ver ali Para Dar Razão da Nossa Fé, é um livro escrito por mim, e você vai ver ali informações desses concílios e vai poder baixar gratuitamente o livro que está ali. Primeira parte, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro tópico, descendência de Davi segundo a carne, conforme Romanos 1 e 3, letra A, B e C. A primeira menção acerca da humanidade do Senhor Jesus foi proferida pelo próprio Deus. Aonde, pastor Rodrigo? Lá em Gênesis 3 e 15. A semente da mulher, essa semente ali no original é descendência da mulher. Que alguns fazem um monte de polêmica, a mulher não tem semente, o que é isso e tal. Não, irmãos, essa semente ali no original se refere à descendência. Então, o ser humano nasce de mulher, é descendente. E o Senhor falou da descendência da mulher, está falando do Senhor Jesus, este vai esmagar a cabeça, está falando da serpente, e tu ferirás o calcanhar. Isso se cumpriu na cruz, quando Jesus destruiu o poder da morte, do inferno, do diabo, aliás, o Senhor Jesus destrói, porém tem o seu calcanhar ferido, que foi o seu corpo moído. Isso falava do corpo do Senhor Jesus, o calcanhar. Letra B. Estando, agora que Deus anunciou que ele iria encarnar, que ele viria, nasceria, seria descendente de ser humano. Letra B. Estando certo de que o verbo viria encarnar, conforme João 1,14, e nascer de uma mulher virgem, conforme Isaías 7,14, Deus anunciou a linhagem sanguínea ainda do verbo vivo, que seria da linhagem do rei Davi. Confere lá Isaías 11, 1 e 2, também Lucas 1 e 32. Tá? Então, Deus, ele anunciou, primeiro, da descendência da mulher, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Já estava dizendo, virá do céu o verbo vivo, em outras palavras, né? Vai encarnar, vai nascer, vai entrar pela porta, que é o nascimento por mulher. E aí então, o Senhor anunciou também a descendência. Por que isso, pastor Rodrigo? Para provar que verdadeiramente ele foi humano, ele encarnou. Tem pessoas que negam essa realidade do Senhor ter encarnado. Letra C. Jesus dizia que era o filho do homem justamente por ter nascido de mulher. Confere lá Mateus 18 e 11. Então, ele foi anunciado por Deus, primeiramente lá em Gênesis 3 e 15, vai vir da descendência da mulher. Foi anunciado também a sua linhagem sanguínea, da descendência do rei Davi. Confere lá Isaías 11, 1 e 2, eu até vou ler para você ver, da descendência de Jessé, foi profetizado. Isaías 11, 1 e 2. Abram comigo lá e nos diz assim: um rebento surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor.
os 7 Espíritos de Deus, né? E o que acontece? Foi anunciado da descendência de Jessé. Por isso que ele era chamado Messias, né? Filho de Davi, porque ele viria da descendência de Davi. Então foi anunciado e indiscutivelmente ele realmente andou aqui como homem, ele encarnou. Tópico 2, ele foi declarado Filho de Deus em poder. Letra A e letra B. O próprio Senhor Jesus anunciou, ele mesmo falou, que era um com o Pai e que fazia as obras de Deus. E por causa dessa declaração, os judeus desejaram o apedrejar. Confere lá João 10, 30 ao 38. Ele diz, eu sou um com o Pai. Vamos ler comigo? João, abra lá. João capítulo 10, versículo 30 ao 38. Olha o que diz o texto. Eu e o Pai somos um. Os judeus tomaram pedras novamente para apedrejá-lo. Jesus respondeu, tenho mostrado a vocês muitas obras boas de meu Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Os judeus responderam, não te apedrejamos por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois sendo você um homem, eles mesmos reconheceram que era homem, te fazes Deus a ti mesmo. O entendimento que eles tinham, nós já vimos lição passada, dizer que era filho de Deus significava dizer que era Deus, pois o filho tem a natureza do Pai. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem blasfemas, porque eu declarei, sou filho de Deus? Se eu não estou realizando as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se eu as faço, ele revelou as obras de Deus, só quem pode fazer é Deus. Mas Jesus, sendo filho de Deus e sendo Deus, revelou as obras de Deus. Se eu as faço e vocês não creem em mim, creiam nas obras, para que saibam e compreendam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, ele é declarado filho de Deus em poder. Letra B. Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel como sendo filho de Deus e, sendo filho de Deus, revelaria a natureza divina. Confere Lucas 1 e 35. O próprio Gabriel anunciou que ele seria filho de Deus e, sendo filho, revelaria a natureza divina nele mesmo. 3. O antigo hino cristológico. O que é isso, pastor Rodrigo? Filipenses 2, 5 e 6. Letra A. A passagem de Filipenses 2, do 6 ao 11, na verdade, revela um grande louvor à pessoa do Senhor Jesus, que mesmo tendo a natureza divina, morfê, que significa essência, imutável, assumiu a forma humana, passando a ter duas naturezas, uma espiritual e outra humana. Então, como eu falei, não são duas naturezas espirituais, não, é uma espiritual e uma humana. Então, para quem não sabe, essa palavra forma vem do grego morfê, essência imutável. Então, sendo na forma de Deus, então ele tem essa essência imutável, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Letra B. É possível que essa passagem de Filipenses 2, 6 ao 11 tenha se tornado um hino de louvor entre os primeiros cristãos. Você não encontra uma fonte bem clara, uma fonte exata, dizendo, olha, fulano garantiu, falou isso, que eles cantavam esse hino e tal. Existem alguns relatos, alguns comentários, ninguém sabe exatamente a fonte certa, mas teologicamente falando, e de acordo com a gramática grega, a passagem de Filipenses 2, 6 ao 11 é um grande louvor. É um grande louvor. E é possível que isso tenha se transformado em cântico nas primeiras reuniões da igreja primitiva. Aleluia. Visão geral da primeira parte. O Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne e filho de Deus em poder. Ponto. Primeira parte, vimos que ele é o Filho de Deus em poder e andou aqui como homem, inclusive Deus até revelou a linhagem sanguínea. Segunda parte, agora começa o conteúdo mais histórico da lição. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório?
Letra A e letra B. Para Nestório, que foi um bispo de Constantinopla, entre 428 a 431, Jesus era humano, pois nasceu de Maria. Então até aqui não tem tanto problema. Nestório acreditava, não. Ele realmente andou aqui como homem. Nasceu de Maria. Vamos lá. Letra B. Nestório era contrário ao pensamento de Cirilo, de Alexandria, onde este, Cirilo, ensinava que Maria era a mãe de Deus. Então, Nestório até aí não tinha tanto problema. Acreditava que Jesus nasceu de mulher, andou aqui como homem, e não aceitava a ideia de Cirilo, da época, nós vamos ver mais à frente, que dizia que Maria era mãe, tinha mais autoridade que Jesus. Nestório até não aceitava isso. Porém, nem tudo é rosas, né? Tópico 2. Nestorianismo. Surgiu algo aí nos ensinos de Nestório. Letra A e letra B. Embora Nestório fosse contrário às ideias de Cirilo, ele interpretava a natureza divina e humana de Cristo como sendo duas pessoas. E isso foi motivo para que o concílio de Éfeso, em 431, ele, Nestório, fosse considerado herege. Por quê? Porque não tem duas pessoas. Era uma única pessoa, que primeiramente a sua essência era divina, seu espírito, ele não deixou de ser Deus, mas ele andou aqui como homem e havia uma única pessoa, porém duas naturezas, divina e humana. E Nestório dizia que eram duas pessoas. Aí criou uma coisa antibíblica, não eram duas pessoas. Isso surgiu, nós já estudamos lições passadas, que alguns acreditavam que ele era o Filho de Deus, né? Tinha uma pessoa ali humana, mas que havia uma outra pessoa sobre ele que era o Messias. Não tem duas pessoas ali, era uma pessoa só. Letra B. O fato de o Espírito de Cristo ser divino e ter habitado em uma natureza terrena não significa que houvesse duas pessoas, mas sim duas naturezas, uma espiritual e outra humana, em uma única pessoa. Essa aqui é a conclusão teológica correta, aceitável pela igreja, conforme Filipenses 2, 6 ao 8. Então, o nestorianismo, a grosso modo, anote essa expressão aqui, eles pregavam a existência de duas pessoas. E isso aqui é antibíblico. Não eram duas pessoas, era uma só. 3. Monofisismo. No século V depois de Cristo, um homem chamado Eutico afirmava que Jesus não possuía duas naturezas, mas antes possuía uma natureza misturada, que é de onde vem a palavra monofisismo, que é uma junção, uma mistura. E aqui também é uma outra heresia, porque não, irmãos. Ele não ficou apenas com uma única natureza. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana. E para Eutico, não, era só uma natureza, divina e humana, uma coisa só. Não, irmãos. Aí Jesus não teria sido justificado porque ele venceu o pecado com a natureza humana, sendo homem. E aí é onde dá margem para pessoas dizer, não, por isso que ele venceu o pecado, porque ele era divino e aí ele não podia pecar. Então ele só venceu por causa disso. Aí abre margem para Jesus ser acusado de ter trapaceado na vitória sobre o pecado. E ele não trapaceou, irmãos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Então não era uma única natureza. Tinha a natureza humana ali, sim, e a natureza divina. E a natureza humana é que venceu o pecado. Venceu mesmo sendo homem, por isso que ele dizia, sou filho do homem. Quando ele dizia, sou filho do homem, o inferno tremia. Porque ele, sendo homem, estava vencendo o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Então nós temos que ter entendimento. Letra B. Jesus tinha natureza divina, mas por habitar em um corpo terreno, também tinha uma natureza terrena. Confere lá Romanos 9:5 e Filipenses, está bem claro, 2:5 ao 11. Então o monofisismo abre margem para dizer que Jesus venceu o pecado como Deus, e aí então ele trapaceou na vitória. E lógico, irmãos, Jesus não trapaceou, ele venceu mesmo sendo obediente. 4. O Concílio de Calcedônia. No Concílio de Calcedônia, em 541 d.C., foi estabelecido que em Cristo
havia duas naturezas, porém em uma única pessoa, conforme Isaías 9:5 e João 10:30 ao 37. Então, é uma parte da lição histórica para você entender que existiu esses debates teológicos. Hoje a gente não vê com muita notoriedade essas heresias sendo ensinadas, mas ainda existe. Existem, nós vamos ver aqui alguns movimentos religiosos no mundo que acreditam nesses ensinamentos de Nestório, de Cirilo, de Eutico, ok? Vamos lá, visão geral. O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Parte 3, o perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro, os monofisitas. Letra A e letra B. Jacob Baradeus, que viveu entre 500 e 578 d.C., foi um monge sírio e acreditava nas ideias de Nestório, onde Jesus possuía apenas uma natureza. Então Nestório acreditava ali que houve uma junção, só uma natureza, e ele venceu o pecado sendo divino. Não, irmãos. Tinha duas naturezas ali e ele enfrentou o pecado sendo humano, sim senhor, como filho do homem. Letra B. Atualmente, atenção irmãos, nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma das pessoas, tá? Nós temos liberdade apenas para ensinar que existem os movimentos pelo mundo. Atualmente, as igrejas ortodoxas, que são igrejas principalmente da Ásia e da Turquia principalmente, onde eles não abandonam as tradições antigas de liturgia e de entendimento bíblico, tá? A ortodoxia fala disso. Então as igrejas ortodoxas, o ortodoxo, geralmente, irmãos, ele tem uma semelhança ao catolicismo. Você não pode chamar um ortodoxo de católico. Eles não aceitam. Não aceitam, de forma alguma. É tanto que lá em Israel tem igreja ortodoxa do lado da igreja católica e já até brigaram lá dentro, porque não aceitam ser chamado de católico. Tá? Então, ortodoxo não é católico. Porém, eles têm muita semelhança. Essa aqui a história é longa, tá, irmãos? O catolicismo era uma igreja só e houve a divisão do Império Romano, houve uma ruptura, Constantino se converteu, ele queria uma nova sede para o Império Romano, lá em Roma tinha muita idolatria, etc. E aí ele abre uma nova sede lá em Constantinopla, na Turquia, por isso que recebe esse nome, Constantinopla, em homenagem a Constantino. E aí surgiu um novo estilo litúrgico de entendimento doutrinário da Igreja Católica, que passaram a ser chamados de ortodoxos e não queriam mais ser chamados de católicos. Então, a semelhança do catolicismo é praticamente a mesma, mas a nomenclatura eles não aceitam. Ortodoxo é ortodoxo, católico é católico. Então, as igrejas ortodoxas, as igrejas copta, o que é isso, pastor Rodrigo? São igrejas cristãs do Egito. É forte lá no Egito essa igreja copta. A igreja armênia, que é uma raiz da igreja copta, Abissínia também, e jacobitas, isso aqui já surgiu lá no século XIX, creem em uma única natureza. Então todas essas igrejas que existem hoje na atualidade, ortodoxa, copta, armênia, Abissínia, jacobitas, eles creem em uma única natureza. Só que ainda bem que eles não fazem, né, o evangelismo que os protestantes fazem, né, evangelizando pessoas. Tem algumas seitas que saem de porta em porta evangelizando também, tomar cuidado. Mas essas igrejas aqui a gente não conhece tanto as ideias que eles têm, as interpretações que eles têm acerca desses assuntos, porque eles são ali meio que fechados, não ficam evangelizando, e aí esse entendimento fica lá entre eles. Mas como nós estamos estudando aqui acerca disso, é bom conhecer que existe esses segmentos com esse entendimento, ok? Vamos lá, 2. O quenoticismo. O que é isso? A expressão quenoticismo vem do grego keno, que significa esvaziar. Essa doutrina surgiu no século XIX pelo teólogo alemão Gottfried Thomasius, né? Gottfried. É estranho, né? A gente não sabe bem exatamente as pronúncias em alemão. Quem sabe você está me assistindo aí em alemão, você vai saber pronunciar, né? Gottfried Thomasius. Ele dizia assim, aliás, essa doutrina surgiu lá na Europa, na Alemanha. Ele era um teólogo alemão, né? Alguns dizem que ele era luterano. E o que ele ensinava? Vamos entender aqui.
O fato de Jesus ter se despojado de sua glória e não ter usado os atributos únicos da divindade não significa que ele não pudesse manifestar esses atributos ou que ele não fosse Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele se despojou. Tá? Essa palavra kenos ou keno, o kenoticismo, significa esvaziar-se. Eles dizem que Jesus se esvaziou e deixou de ser Deus. Era menor do que o Pai. Isso nunca aconteceu, irmãos. Ele não deixou de ser Deus. Ele andava aqui, ele não usava lançar mãos dos seus atributos. Mas isso não significa que ele não pudesse usar. E teve alguns momentos que ele deixou claro que era Deus e não deixou de ser Deus. E um deles eu coloquei aqui, João 18:6. Quem é Jesus? Os soldados do templo procurando Jesus, ali no Getsemane. Você conhece a história, daí houve aquela discussão, cortaram Pedro, cortou a orelha de Malco. Quem é Jesus? Jesus diz, sou eu. E eles caíram por terra, irmãos. Ali ele manifestou a sua divindade, o atributo de ser Deus, com as suas virtudes, com os atributos exclusivos de Deus. Então, isso aqui cai por terra, o kenoticismo, que ele se esvaziou e se tornou menor do que Deus para vencer o pecado. Deixou de ser Deus por um momento. Não, isso não aconteceu também, ok? E a mariolatria, letra A e letra B, infelizmente, seguindo a visão de Cirilo, grande parte do catolicismo acredita que Maria está acima da autoridade de Jesus e é maior que ele. Isso aqui você vê, irmãos, aquele filme brasileiro, O Alto da Compadecida, aí tem um julgamento lá do juízo final, etc. Daí muitos serão julgados ali, papapá, e aí aparece Maria naquele momento. E aí o personagem que faz ali, que é Jesus, ele dá a entender que realmente Maria tem mais autoridade que ele. Isso aqui é antibíblico, irmãos. É a mariolatria. Mas preste atenção. Infelizmente, seguindo a visão de Cirilo, grande parte, não vou dizer que é todos, tá? Mas grande parte do catolicismo acredita que Maria está acima da autoridade de Jesus e é maior que ele. Letra B. Maria foi a virgem que recebeu a virtude do Altíssimo e viveu como uma serva obediente a Deus, no cumprimento do seu propósito. Maria deixou claro que Jesus tinha muito mais autoridade do que ela. Confere lá João 2:5. Façam tudo o que ele disser, não eu. Então ele está bem claro, ela foi simplesmente a virgem, uma serva que cumpriu o seu ministério. Visão geral, terceira parte. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Conclusão, o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e Constantinopla, 381, ratificando os credos produzidos por esses concílios, conclaves. A palavra conclave quer dizer de porta fechada, Clave, porta fechada, tinha os concílios. Não é muito correto, irmãos, tá? Você falar num congresso, tá ali a igreja, um congresso, portas abertas ao público, e dizer, nós estamos aqui para um grande conclave. Alguém acha que é bonito, Bonita reunião, quer falar bonito, mas conclave é uma reunião a portas fechadas. Essa palavra conclave se popularizou na escolha do Papa, onde eles fecham as portas e fazem a eleição. E os concílios eram conclaves, a portas fechadas. Então, a melhor maneira de se proteger dessas heresias e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Ok? Amém? Então nós chegamos ao final, aprendemos, Jesus teve sim duas naturezas, ele andou aqui como homem, porém não deixou de ser Deus. Eram duas naturezas e apenas uma pessoa. E o que esses segmentos estão ensinando? Que era apenas uma pessoa e que Jesus
ele era menor do que Deus, se esvaziou, venceu o pecado. Alguns acreditam que venceu o pecado sendo Deus, tendo só uma pessoa, sendo só uma natureza, e não, faz uma grande confusão. E para nós concluir aqui, fica bem claro, não era uma natureza, eram duas. E não eram duas pessoas, eram só uma. Você tem que ter discernimento. Por isso que eu aconselho, tá, irmãos? Tem lições que elas são históricas, ela meio que tem um paralelo filosófico, tá? E também ela tem uma profundidade teológica e muitos irmãos se perdem para explicar essas coisas. E aí o nosso trabalho aqui, irmãos, é facilitar o teu entendimento. A gente faz o resumo, faz a definição, monta o slide e você lendo o slide, ficando só com esse subsídio, fica bem claro a lição, ok? Você pode adquirir os slides, o link está na descrição desse vídeo. Você vai abrir ali, vai aparecer ali o primeiro banner, slides da EBD. Você vai pagar ali pela assinatura anual para receber o ano inteiro, R$ 9,00 e pouquinho por mês, é muito pequeno investimento. O que você faz com R$ 9,00 por mês? Não faz nada. Invista no teu ministério, seja um professor excelente. Tem irmãos que ficam assim, nossa, mas meu Deus, é muito alto o investimento. Irmãos, com todo respeito, o preço da ignorância é muito maior. As pessoas têm que absorver conhecimento, têm que absorver novos métodos de estudo e de ensino, métodos didáticos. E esses slides é uma ferramenta pedagógica, didática, para você ensinar com excelência. Então não perca tempo. Lembrando aos irmãos que a partir do dia 1º de março, haverá renovação da Catflix, reajuste, e todos que são assinantes, pastor, eu quero renovar, você não vai pagar pelo reajuste, é um incentivo que eu estou dando, um reconhecimento que eu estou dando aos irmãos que estão me apoiando, andando conosco. Então, pastor, mas eu não quero pegar esse reajuste, então assina antes de março, o link está na descrição aqui, Catflix, tu vai ver, tem ali curso de teologia, tudo que você precisa, básico, médio, bacharel, curso de oratória, curso para casais, materiais para criança, é uma riqueza. Curso de hebraico ali dentro, apesar que o curso de hebraico ele tem um preço à parte, só que é muito pequeno o preço. Hoje qualquer curso de idiomas você paga mais de R$ 1.000 e ali você vai ver que vai pagar 20 alguma coisa por mês para fazer o curso com aula ao vivo toda semana. Tem uma aula ao vivo toda semana com o professor Júlio. E eu inclusive estou aprendendo, estou estudando com ele, está sendo uma benção. Eu tenho o meu dia de estudo, tem um grupo separado no WhatsApp, tem mais de 100 alunos estudando ali o hebraico. Você tem uma ideia, espalhados pelo Brasil, aí pelo mundo. Então tem vários cursos ali. Em breve vai ter curso de inglês também, para aprender o inglês por dentro da Bíblia, vai ser uma benção. E tantas novidades que virão na Catflix. Então, chegamos ao final da nossa lição. Nós vamos fazer a nossa oração agora. Você que está enfermo, precisa de uma cura, precisa de um milagre, ore com fé agora, crendo no poder do nome de Jesus. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, por termos tido o privilégio de meditar uma vez mais na Tua Palavra, através desse estudo sistemático tão abençoado, a Escola Bíblica Dominical. Eu rogo a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão e cada irmã que apoiam esse trabalho e desejam ver a palavra do Senhor na internet sendo mostrada de forma relevante. Abençoe todos que apoiam esse trabalho, todos que se inscrevem nesse canal, os inscritos nesse canal, todos aqueles, Pai, que deixam o seu like positivo nesse vídeo, todos os assinantes da Catflix, todos os alunos que estão nos grupos do WhatsApp, mais de 5.000 alunos tem ali, recebendo materiais gratuitos. Abençoe esse grande número de irmãos que estão apoiando esse trabalho, Senhor. Eu intercedo por eles, por suas famílias, eu oro, Pai, intercedo e rogo, porque reconheço a grande ajuda que esses irmãos têm dado à expansão do Teu reino na face dessa terra. Por isso, nesse momento, Senhor, em especial, eu intercedo por aqueles que estão doentes, Pai. Nós precisamos de saúde no templo do Espírito Santo, os nossos corpos. O Senhor andou aqui, Pai, o Senhor encarnou, sabe muito bem as limitações, as dificuldades do organismo, as intempéries deste mundo. Tenhas compaixão, Senhor. O Senhor curou muitos enfermos e doentes quando andou por essa terra. Uma vez mais, Senhor Jesus, tenhas compaixão, Pai. Nesse momento,
Estende as tuas mãos de misericórdia e pelo teu poder, Jesus, pelo nome poderoso de Jesus, estas enfermidades e doenças desapareçam agora, em nome de Jesus. Seja liberto desta doença, fique livre desta dor. Eu repreendo em nome de Jesus toda infecção na pele, na carne, nos órgãos, nos ossos, do alto da cabeça, a planta dos pés. Desapareça essa dor, esta infecção, esta doença, em nome de Jesus. Desapareça, Pai, o câncer, desapareça o cisto, o nódulo, desapareça, suma desse organismo, em nome de Jesus. Limpe a pele, Senhor, infecções, alergias. Olhe para esta mulher, Senhor, com esta alergia no braço, desapareça em nome de Jesus Cristo, fique limpo o teu sangue, em nome de Jesus. Receba a cura pelo poder do nome de Jesus. Todo mal, Senhor, toda obra maligna, caia por terra em nome de Jesus. E receba a cura neste momento. Pai eterno, o Senhor é Deus que pode curar, que pode restaurar, abrindo a audição, abrindo os olhos, restaurando os ossos, levantando os paralíticos, repreendendo todo o mal. Estende as tuas mãos, Senhor. Olhe, Pai bendito, para esta serva, para este servo que está clamando nesse momento. Olhe para este casal, Senhor, que quer ampliar a família, que deseja frutificar, Pai, gerar filhos. Em nome de Jesus Cristo, haja a bênção da frutificação e da gestação, em nome de Jesus. Venha a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Há poder no teu nome, Pai. Há poder no teu sangue. Seja glorificado nesta hora. É a bênção que a ti clamamos e tomamos posse pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meu irmão. Tudo que pedirdes crendo em oração, Mateus 21 e 22, diz a Bíblia, recebereis. É o poder do exercício da oração eficaz. Eu creio muito no poder da oração eficaz. Então, se você receber a tua cura, dá o testemunho aqui nos comentários para edificar a fé de mais pessoas. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.